Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui a CM3, tá? CSN Mineração. Vou trazer para vocês todos os indicadores sobre essa ação aí de segmento de mineração. Vou trazer também um gráfico aí do minério de ferro, tá? Porque é correlacionado à commodity que eles mais vendem, né? E também vou trazer aí a minha visão do que eu acho que deve acontecer aí a respeito aí nesse setor, ok? Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, tá? Então esse aqui é mais um estudo que eu vou fazer aqui junto com vocês, né? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal aí e comentar, né, quais ações aí que você mais detém na sua carteira, ok? No meu caso aqui é mais fundos imobiliários que eu tenho em carteira, né? E a ação aí que eu estou aumentando a participação é Banco do Brasil. Então eu já coloquei para vocês aí, no caso, quais são as maiores posições minhas aí, né? Hoje, a CMI3 está sendo negociada a R$ 4,94. A variação em 12 meses é uma alta de 14,27%. O preço dividido pelo lucro, PL, está em torno de 7,47%. O preço dividido pelo valor patrimonial está em 2,64%. O dividend yield dele, sensacional, 16,88%. Tá? Apesar que muitas pessoas podem falar que o preço dividido pelo valor patrimonial está acima, né, sendo cotado acima do valor justo dele, ele ainda tem indicadores aí que apontam que ele já está teoricamente descontado, tá? A única coisa que falta ainda, eu vou trazer para vocês, é o minério de ferro subir, ok? Correlacionado, ok? Então, aqui passando para vocês aqui, ó, rentabilidade descontada da inflação, tá? Rentabilidade real, no primeiro mês ele já está com uma queda de 16,62%, em 3 meses tem uma retração de 7,15%, em um ano tem uma alta de 9%, em 2 anos 20,12%. Então, apesar aí, em um mês e 3 meses está tendo uma queda, tá? E um ano ainda está performando bem, em 2 anos também, tá? Então tem essa divergência aí. Quando a gente olha aqui para alguns indicadores, a gente consegue ver aqui, ó, o PL dela hoje está em 7,47%, já teve aí 6,24%, mas ainda se encontra ainda com o PL bem descontado, tá? E quando a gente olha aqui, ó, a gente tem como acompanhar aqui o payout, né? Está em 86%. O payout mete o lucro que a empresa já pagou aos seus acionistas, tá? Então já distribuiu 83% aí, né? A margem líquida dele está em torno de 18,59%, muito bom, tá? A margem bruta está em torno de 57,23%, a margem EBIT 27,32% e a margem EBITDA aí está em torno de 33,53%. Então está tendo boas margens, tá? Isso é muito bom, né? Quando a gente olha aqui, o ROI dela está em torno de 35,3%, tá? Sensacional, né? E o ROIC dele está em torno de 20,47%. Só por esse indicador aqui, também dá para acompanhar que ele está pagando acima da Selic. Aqui, ó, o KGR de receitas em 5 anos está em torno de 7,11%. O KGR de lucros está em torno de uma retração de 2,18%. Significa o que é isso? Significa que ele reportou aí trimestres aí, possivelmente com prejuízo, tá? Quando a gente olha o dividend yield atual, tá? Então, se a empresa mantesse os mesmos lucros, no caso aí, com essa cotação, ele estaria com um dividend yield de 16,88%, tá? Estava com um dividend yield em 2022 de 22,58% e agora está 16,88%. Maior patamar só 2022, mas mesmo assim ele está com melhor yield aí em relação há 3 anos já, tá? Aproximadamente 3 anos com um dividend yield maior aí, só pede para 2022. Quando a gente olha aqui dividendos pagos, ele já pagou 28 centavos por ação, tá? E aqui, ó, se caso fazer um preço aqui mais ou menos médio de 2024 a 2023, pagou 78 centavos em 2023 e no caso que 74 centavos em 2024. Ele pagou 28 centavos, se ele pagar esses 74 centavos em 2025 também, em relação ao valor que está sendo negociado hoje, né, isso seria positivo demais, porque a ação ela está sendo negociada muito, teoricamente, barata, entendeu? Então, ela pagando próximo a R$1, isso aí seria muito benéfico para a gente que é acionista da empresa. Então, se caso fosse acontecer da cotação estivesse mais ou menos no valor que está hoje, e pagando esse mesmo valor, então você receberia proporcional atualmente, aí, como está 16,88%, você receberia acima da Selic. Então, olhando uma ação abaixo de R$5, que paga um bom dividend yield, isso seria ótimo, tá?
E aqui, ó, passo para vocês aqui já de uma vez que é a respeito do gráfico do minério de ferro, tá? Que se encontra aqui, ó, nas suas mínimas, tá? Então, tá aqui nas suas mínimas, tá vendo? Ele está sendo negociado a 96 dólares e 18 cents, né? E se caso ele voltasse aqui para 140 dólares aqui, ó, ele estaria em relação aí a dezembro de 2023, tá? Voltaria, né? Para dezembro de 2023, mas visando que está no fundo aí, no gráfico, possivelmente pode ser que aconteça dele ter levemente, pelo menos, um repique aqui para cima, tá? Então, a minha visão é de que pode, o minério de ferro, a cotação aqui, tá? Pode acontecer de ter um alívio, né? É o que eu espero, é o que eu acredito que aconteça, tá? Porque, no caso, ele voltando para cima de 100 dólares aí, a empresa possivelmente pode ser que fique mais lucrativa, né? E, no caso, ela distribua mais dividendos, tá? Isso seria positivo para a gente que é acionista da CMI3, né? E voltando aqui, ó, em comparação ela com a Vale, tá? Em PL, ela tá mais descontada, tá? Então, tá em torno de 7,47%, enquanto a Vale dá 7,64%. O preço dividido pelo valor patrimonial, a Vale ganha, tá? Em torno de 1,19%, tá? Mas o ROI aí está em torno de 35,3%, quando a Vale está só 15,57%. Então, ele leva também por esse indicador aí. E o dividend yield dele atualmente está em 16,88%, tá? E a margem também ele leva. Então, ele leva aqui 1, 2, 3, 4. Por 4 indicadores aqui apontam que CMI, tanto pela margem líquida, né? Então, a empresa, margem líquida, para quem não sabe, ela mede quanto a empresa quanto a receita convertida a lucro da empresa. Então, ela converte 18,59% da margem líquida a lucro, tá? Então, isso é muito importante, né? Que CMI3 está, no caso, na melhor vantagem em relação à Vale, tá? E quando a gente olha aqui o lucro líquido e cotação, dá para a gente perceber aqui uma coisa bem interessante, né? Que o lucro líquido dele, ele oscila bastante. Por quê? Porque, querendo ou não, ele vende commodity, que é o minério de ferro, né? O maior peso aí é o minério de ferro. E, querendo ou não, depende demais da China, tá? E a gente sabe que a China não está tão bem, mas ela está fazendo esforços aí para melhorar, né? O setor aí imobiliário, tá? E com isso, querendo ou não, leva muita volatilidade aí para a cotação do minério de ferro e também as empresas que é correlacionada ao minério de ferro, tá? Então, querendo ou não, o seu lucro líquido varia bastante, né? E aqui, ó, por mais que o lucro vem caindo aí, né, o lucro líquido, a cotação ainda performando bem, tá? Teoricamente está performando bem. Mas, ao meu ver, em algum momento os dois devem se encontrar. Ou o lucro líquido cai bastante, ou a cotação ele sobe, acompanhando aí a expectativa de melhora no setor, tá? É o que eu acredito que deve acontecer em algum momento ao longo de 2025, até final do ano ou ano que vem. É o que eu acredito. Por quê? Porque esse setor ele já está bastante andando de lado, né? Como a gente olha aqui a cotação do minério de ferro, que pode acontecer mesmo, desde 2022 aí, 2021, né? Aqui está novembro de 2021, ele está andando de lado. Algum momento deve acontecer, ou ele vai romper para baixo mesmo, ou ele vai ter que subir. Eu acredito que está mais fácil aí dele subir, tá? Do que ele romper para baixo. É a minha visão, tá bom? Mas se caso acontecer aí, o lucro líquido vier de cair mais, possivelmente a cotação deve acompanhar isso, tá? Eu já venho fazendo posição aí na ação, acreditando que vai ter uma melhora nesse setor, tá? Então, por que eu acredito? Porque, querendo ou não, ao meu ver, a cotação do minério de ferro ele está andando de lado por muito mais tempo, né? E, ao meu ver, aqui também tem uma série de fatores aí que pode fazer que o minério de ferro suba, né? E também a CMI3, como no setor já está, para mim, bem descontada, ao meu ver, tá? Eu acredito que a ação vai ter um novo ciclo, tá? Por quê? Porque o minério de ferro, ele anda em ciclos, tá bom? Então, eu teoricamente estaria comprando fundo aqui, se caso ele vier ter um repique para cima, né? Isso seria muito positivo, mas se ele vier de romper para baixo, eu acredito que uma hora ou outra ele deve retomar a tendência dele de alta. Por quê? Porque, querendo ou não, ele está há bastante tempo. Olha só, se eu pegar aqui
o gráfico aqui, ó, puxar aqui mais para trás, ó, tá bastante tempo andando de lado aí, né? E no caso que tem aqui, ó, topos, aqui tem fundos aqui, tá vendo? Ó? Bastante fundos aqui. Então, eu acredito que tá mais fácil para romper, andar aqui mais de lado, tá? Andando em zigue-zague aqui, do que ele romper para baixo. Mas se vier de romper para baixo, eu sei o potencial que tem a Semin 3, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês a respeito do Semin 3. Comente aí o que você está fazendo a respeito aí. Se você está comprando, você está estudando mais sobre esse segmento, tá? E não se esqueça aí de se inscrever no canal. Então era isso. Até a próxima, pessoal.